Ele plantado, ele dura de 2 a 3 anos para gerar a primeira florada dele, e tem pés que duram de 25 a 40 anos. Já houve até aquele viajante, o Saint-Hilaire, que ele teve aqui no século XIX, 1820, por aí, década de 20, pegou o primeiro império. Ele chegou a ver se registra que depois dele encontraram pés de cafés com 80 anos de duração. Mas isso é uma exceção. Em geral, dá de 25, 30, 40 anos. Depois ele tem que ser cortado para fazer um novo. Enfim, e na verdade, no século XVII, ele se introduziu na Europa através dos comerciantes de Gênova e Veneza, que sempre se dedicaram ao comércio, e em Marsella também. E através de comerciantes também italianos e holandeses, ele começou a ser introduzido nas colônias americanas, né? Nas colônias inglesas, que seria hoje os Estados Unidos. Ao ponto que ele foi tão aceito na Inglaterra que por volta de 1708 haviam cerca de 3.000 coffee houses na Inglaterra, com um protesto veemente de quem produzia uísque, porque era uma concorrência tremenda. 1700? 1708, mais ou menos, tinham quase 3.000 coffee houses na Inglaterra, em Londres, né, especificamente. E ele foi combatido também na França, no final do século XVII, 1675, pelos produtores de vinho, que também era uma concorrência grande com eles, né? E já no início do século XVIII, ele é plantado aqui na colônia francesa do Haiti, onde temos hoje a força de pacificação do Brasil, né? E também na Guiana Francesa. E, na verdade... E como é que ele chegou no Brasil? Sim, tinha que ser um brasileiro, né? Realmente é fascinante essa história. Na verdade, se forjou um incidente entre a divisa da Guiana Francesa e o Reino do Brasil, o vice-reino do Brasil. Se você hoje nem sabe onde é que termina o comércio, eu imagino em 1720. Então, o capitão-general, o governador do estado do Maranhão e do Grão-Pará, o João da Maia da Gama, ele mandou para lá uma pessoa escolhida a dedo, um certo sargento-mor Francisco de Melo Palheta, isso por volta de 20 de fevereiro de 1727. Foi para Caiena. Diz que ele era um cara boa pinta. É um cara meio conquistador e tal. Então, a expedição dele volta aqui, no caso, para Belém do Pará, em maio de 1727. Ele foi, então, em fevereiro, com ordens expressas do governador, para trazer as sementes de café, porque era a ordem do governo francês proibir qualquer tipo de cessão das sementes para o reino de Portugal, pela rivalidade comercial, etc., porque o café já estava... E dizem, inclusive, que quem roubasse a semente de café era preso condenado à morte. E enforcado, exatamente. Pena de morte pelo suplício da forca. Então, a sorte do Palheta é que ele pegou o governador Claude d'Orvilliers, que estava em crise conjugal com a Madame d'Orvilliers. Que estava muito carente. Muito carente. É verdade. Então, o que acontece? O Palheta... Não estou dizendo que houve uma coisa entre eles ali, mas enfim, se comenta... Uma fé. Houve uma paquera entre eles ali. E o Palheta, na última noite, penúltima noite que ele estava já se despedindo lá do governador, sem conseguir as sementes, a Madame d'Orvilliers bota no bolso da algibeira dele 5 sementes de café e o governador sorriu, porque ele tinha que mandar prender a mulher dele e enforcá-la, segundo o rei de França. Então, o Palheta sai correndo para aquela cidade de Caiena, que é uma cidade super rudimentar, toda em madeira, entra no navio, os guardas têm onde atirar, não atiram, e ele traz para Belém do Pará as 5 sementes que vão ser a origem dos cafezais brasileiros, né? Não sei o que aconteceu com o governador e com a governadora francesa, aí realmente não teria informação nesse sentido. Mas aí ele é plantado no Pará, no Maranhão, no Piauí, chega ao Rio de Janeiro, já mais ou menos em 1760, que um desembargador do Tribunal da Relação, o João Alberto Castelo Branco, ele manda vir do Maranhão 4 sementes de café para a cidade do Rio de Janeiro em 1760. Uma ele plantou no quintal da casa dele, outra ele deu para o convento dos frades Barbadinos e Barbonos, que é hoje o quartel da PM, ali na rua Evaristo da Veiga, no Rio. E uma outra ele deu para as feiras de Santa Teresa e uma quarta ele dá para um certo holandês chamado João Hopman, que planta na chácara dele, nasceria hoje na rua Mata Cavalos, quer dizer, na rua antiga, rua Mata Cavalos, atual rua do Riachuelo do Rio de Janeiro, que era uma grande chácara aquilo ali, né? Era região quase que rural do Rio de Janeiro, né? Estou falando de 1760. E o café se desenvolve em toda a cidade, na Gávea, na Tijuca, no Grajaú.
Tanto é que a Floresta da Tijuca é dizimada para se plantar café. E Dom Pedro II contrata o Major Acho, depois, já no Segundo Império, para reflorestar, tanto é que as árvores são todas em diagonal. E os cafezais começam a ganhar, então, o Vale do Paraíba, começam a pegar aquele clima seco, como tinha quase quente úmido, né, vamos dizer, como tinha na Etiópia, se adapta melhor. E eu passo que a província do Rio de Janeiro, no Império, vai ser um grande cafezal, que você vai ter aquela vertente, uma vertente que vai pelo sul fluminense, que pega Paraty, pega São João do Príncipe, Piraí, e depois a outra vertente que vai pegar o sul do estado, mais na parte... Me dá um tempo aí. Me diz uma coisa. O que antecedeu o ciclo do café foi o ciclo do ouro. Há alguma relação entre a cultura do café com esse ciclo do ouro, ou o término do ciclo do ouro? Tem a estrutura. Eu só queria fazer uma parte aqui, Prisco, porque na campanha monarquista, em 1993, um daqueles muitos solenidades que nós fizemos, uma missão representante do consulado, um francês, falou que o povo francês se sente indignado com o ato de pirataria do Palheta, de ter, ele usou o termo de crime de furto que ele fez. Não foi crime de furto, né? Ele recebeu. Mas roubaram a nossa borracha também. Aí eu falei o seguinte, não, o povo brasileiro também, eu acho que o senhor conta, eu não sei, eu falei... E a França cansou de roubar o nosso pau-brasil. Eu falei, pois é, então o povo brasileiro também se sente indignado com os atos de pirataria que os franceses fizeram aqui durante todo o século XVI. Aí acabou a conversa por aí. Ele ficou meio sem graça e parou a conversa. Fora a lagosta, né? A lagosta, do século XX. Que o senhor Charles de Gaulle fez umas piadinhas com a gente, né? Bom, então... Mas essa relação aí entre o ciclo do café e o ciclo do ouro... Nós não podemos entender o ciclo do café sem que se entenda o ciclo do ouro, que eu chamo de pai do ciclo do café. E por que o ouro foi importante para a gente? Porque ele foi um ciclo predatório, porque ele visava a extração do ouro, tão somente, porque era o pacto colonial, né? Você tinha que mandar tudo para a metrópole e havia uma sonegação incrível aqui de ouro. O João Antônio Andreoni, que é o pseudônimo do André João Antônio, em 1711 ele publica Cultura e Opulência do Brasil. Ele escreveu de 1708 a 1710 esse livro. Ele estima que menos de 1/3 do ouro retirado das minas era declarado. O rei de Portugal da época falava assim, poxa, mas tudo aqui me é roubado. Quer dizer, então, estou dizendo que a sonegação vem já do século XVIII. Então, apenas 23%, algo em torno disso, do ouro, pagava o quinto, era cunhado com o quinto, aquele de 20% do imposto que ia para Portugal. Uhum. Então, cerca de 77% do ouro ficava aqui no Brasil. O Brasil cresceu algo em torno de 5.000% ao ano. Você tem uma ideia, o ciclo do ouro vai de 1693, 95, quando foi descoberto na região do Rio das Mortes, até mais ou menos 1780. Se calcula, o risco que eu tenho levantado aqui, se tirou do Brasil algo em torno, aqui dessa região de Minas, das Minas Gerais, 180 toneladas de ouro. Quer dizer, houve uma grande... E o Brasil, como ficava aqui, através de sonegação, realmente foi a base financeira que aquela burguesia, aquela aristocracia mineradora acumulou para poder exatamente deslanchar no ciclo. Então, acumularam riqueza. Exato. Então, que você tinha mão de obra escrava para trabalhar nas lavouras. O ciclo do ouro acaba por esgotamento dos filões, dos veios. Né? Primeiro aquela série de aluvião, depois aquela série de... Mas aí a turma ficou rica. Exato, tinha capital acumulado. Investir. Exato, tinha mão de obra ociosa também. Então, primeiro ele foi um ciclo predatório que gerou esse acúmulo de capital pela aristocracia, eu chamo de aristocracia aurífera, vamos dizer assim. Mas ele fixou milhares de pessoas longe do litoral no interior do Brasil, através daquelas estradas reais, que todo mundo fala muito hoje, né? As estradas reais. E criou essa aristocracia mineradora que, no fim do século XVIII, ela vai ter um grande capital acumulado, fruto até da sonegação fiscal, lógico, né? Não estou defendendo a sonegação, estou que foi fruto da sonegação fiscal, é um fato histórico. E tem aquela mão de obra ociosa daqueles escravos que ficaram sem trabalho. A sonegação, inclusive, era uma insatisfação daqueles que pelo viviam aqui. Pelo tributo excessivo. Né? E esse ouro, eu tenho, estudando muito essa história do Tiradentes, né? O que havia mesmo era um complô até de portugueses mesmo que queriam tornar o Brasil independente
para esse ouro não ir para a Inglaterra. Também. Porque o Tratado de Methuen escravizou. O ouro que a Inglaterra hoje usa é nosso. Exato. Eu tenho a impressão que até a corte portuguesa o ouro tentou, através do Barbacena, montar essa coisa toda, essa mise-en-scène do próprio Tiradentes, que acabou não morrendo na forca, né? Quem morreu na forca foi outra pessoa no lugar dele, né? O Renzo Orsini. Isso. Ele teria sido solto pela maçonaria. A maçonaria o salvou. Aí são duas versões. Ele teria morrido em Lisboa. E ele, como herói, é uma criação republicana, porque não tinha nenhum outro republicano para criar. Então, esses dois fatores, o capital acumulado e os escravos ociosos, vão impulsionar o ciclo do café. E por que o café foi importante para a gente também? Porque ele fixou a população ao longo do Paraíba do Sul, porque no século XVI, XVII, tudo era litoral. Porque você tinha ali o comércio, a colônia, você tinha lá os entrepostos, as feitorias, e populacionou essa parte meridional do Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e arredores, até o Espírito Santo também. E foi o primeiro, isso que é importante, Fresco, ele foi o primeiro e mais importante ciclo do Brasil no Império, porque o Brasil já era independente, então já havia aquela filosofia de investir produtivamente os lucros das safras. Quer dizer, não era mais aquele extrativismo, mandar para Portugal, o cara fica rico e vai embora também. Não, já tinha aquela filosofia de você investir o fruto da produção. Quer dizer, começa uma mentalidade empresarial aí. Então, o que acontece? Isso fez do café a base da economia do Império, que a partir de 1840, o Império do Brasil, vai ser o maior produtor mundial de café, o Império do Brasil, até 1889, porque o Brasil é o maior produtor mundial até hoje, isso aí não se questiona. A Colômbia fala que mas não, a Colômbia, em termos de qualidade, alguma vertente lá do café é melhor que o nosso, em termos de qualidade, mas em quantidade não. Alguma coisinha só. Mas o nosso café é superior. Continua sendo. Eles dizem que não, mas eu entendo que continua sendo. E na República, é por isso que se falava muito, inclusive, Prisco no Império, que foi no Vale do Paraíba, Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, que se ganhou a Guerra do Paraguai, pela riqueza que isso gerou, né? Que foi a base econômica do Império. Sustentou a Guerra do Paraguai. Sustentou a Guerra do Paraguai, venceu a Guerra do Paraguai. O Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba, Fluminense, não São Paulo. Vamos estudar por quê. E esses barões que moravam aqui na Ipiranga e naquele? Tinham casa aqui, os comerciantes, os comerciários. De café nessa região. Tinham casa no Rio, na corte, aqui, tinham casa, as fazendas, com verdadeiros palácios aqui no Vale do Paraíba, Fluminense. E o café foi a base da economia da República de 1889 a 1956. Com a mão de obra escrava. Isso. Daí que entra a relação com Petrópolis. Exatamente, com a fuga dos escravos, dos quilombos e tal. Vamos abordar também isso aí. Então, o café foi a base da economia da República de 1889 até 1956, tempo de Juscelino, quando começa aquela industrialização brasileira, o processo, né, de industrialização do Brasil. E até hoje o Brasil continua sendo o maior produtor mundial de café. Eu entendo que em qualidade também, que peço os colombianos dizerem isso. E o IBGE, só apenas para arrematar hoje, segundo os dados do IBGE de 2012, o primeiro produtor é Minas Gerais, a parte centro-sul de Minas, o segundo Espírito Santo, e brigando para a terceira e quarta posição, se alternando nelas, é São Paulo e Paraná. São Paulo já foi o maior mundial, enfim. E, na verdade, a história do Brasil está permeada de alguns acontecimentos que não são verdadeiros. Nós aprendemos sobre a bandeira do Império, que o verde é o das matas, o amarelo é do ouro. E por que é o losango na bandeira do Império? Isso é importante. Essa é uma história interessante. Vamos ver, então. Por quê? Então, são três pontos que eu queria levantar. Porque a gente tem a importância, então, do café no Império do Brasil. Basta ver a bandeira, que você vê à esquerda, olhando de frente para ela. É o ramo da monarquia, né? Que é aquela que aparece no nosso programa. A bandeira do Império do Brasil são chamados troféus. O da esquerda é o café e o da direita é o tabaco em flor. E por que a bandeira do Império... Foi Debré que fez ela. Dom Pedro proclama a independência de 27 de setembro, e ela foi feita mais ou menos em outubro, não é uma data certa assim, mas eu diria que no mês de outubro. E o Dom Pedro I queria homenagear a mulher brasileira. Aí o Debré chegou... Debré foi o maior artista, talvez, que o século XIX conheceu. A meu ver, e há muitos que pensam também como eu. Pintor napoleônico, né? O que é uma coerência, Dom Pedro I querer a homenagear mulher, né? Gostava muito. Né? E gostava de Napoleão também. Ele tinha Napoleão, que foi o causador da vinda dele para o Brasil, né? Ele tinha como ídolo dele. Então, Dom Pedro chega para Debré, chamava-me Sr. Debré, eu queria fazer que botasse no nome, ele falou, no meu império, uma homenagem à mulher. Aí o Debré chega, só quer homenagear a Imperatriz, Alteza. Ele falou, não, quer homenagear ela e todas as outras. Então tá, então Debré bota a lisonja, que é o símbolo heráutico da mulher. É o losango, né? E, agora apenas uma curiosidade de família, ele chega para a dona Domitila, que é minha tia pentavó,
e fala assim, Titília é como ele a chamava, fala assim, olha, eu mandei o Sr. Debré botar o losango em sua homenagem. E ela morreu convencida de que a bandeira do Império tinha o losango em homenagem a ela. Tanto é que nas casas que ela teve, no Palácio Tito Caminho Novo, lá no Rio, e aí onde ela morre em São Paulo depois, ela tinha várias bandeiras do Império na casa dela, porque ela se sente homenageada com aquilo. O losango, é um símbolo universal da mulher. Da mulher, mas em heráldica em especial, é chamada lisonja. Em heráldica, na ciência heráldica, ele é o símbolo por excelência. Tanto é que o brasão da Marquesa de Santos e o da Baronesa de Sorocaba são as lisonjas, é o losango, né? E o que eu comentei também, que se comenta muito, foram os paulistas, quem viu a novela Terra Nostra, foram os paulistas que introduziram o imigrante assalariado na lavoura. Será que isso foi verdade mesmo? Não, não foi. Na verdade, o primeiro titular do Império que introduziu a mão de obra, em que pese ser pequena, são 10 imigrantes portugueses que ele traz em janeiro de 1856, foi o barão da Paraíba, João Gomes Ribeiro de Avelar, grande cafeicultor de Paraíba do Sul de Vassouras, que ele traz para cá de 1856. Ele teve aquela visão que o cara que é assalariado, que ganha dinheiro, ele vai render mais do que aquele que apanha o dia inteiro, que a escravidão foi terrível, né? Então, você vê que, na verdade, os paulistas têm para eles que não fomos nós que introduzimos, não. Na verdade, quem introduziu... Quer dizer, os paulistas introduziram o que eles dizem que introduziram? Os italianos. Mas quem fez a primeira experiência sobre mão de obra assalariada imigrante foram os fluminenses, os do Rio de Janeiro. Lá mesmo